todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Coisa Mais Linda é a nova produção brasileira do Netflix que retrata a vida de 4 mulheres no cenário da bossa nova no final da década de 50. E para falar com a gente sobre a edição dessa série, nós convidamos o responsável pela montagem de Coisa Mais Linda. Ele também editou O Doutrinador, Ponto Zero, O Roubo da Taça, Rua Augusta, entre outras produções para cinema e televisão. Seja muito bem-vindo, Federico Brioni. Olá pessoal, aqui é o Federico, estou muito feliz de estar participando aqui desse programa com vocês. E com a gente aqui também os nossos colaboradores. Diretamente de Londres, Verônica Reichenberger, editora freelancer. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo. E de São Paulo, nosso colaborador Marcelo Porto, proprietário da Soft Fluid. Fala galera, mais uma vez felizão de estar aqui com vocês. Galera, antes de começar esse episódio aí com o Federico, a gente queria dar uns recadinhos aqui pra vocês. Primeiro de tudo, pedir imensas desculpas. Se você nos acompanha aí fielmente, você percebeu que a gente pulou uma semana, né? Nossa periodicidade é quinzenal e a gente acabou perdendo uma semana. A gente teve problemas pessoais aqui, mas já estamos todos bem. E também porque a gente tá pra anunciar e ficamos mais umas semanas ansiosos por isso, né, Marcelão? Pra anunciar que... A partir de agora, os episódios são semanais, galera. Agora, toda segunda-feira, a gente tem um episódio aí, novinho do Sala. Negócio que a gente já vinha pensando em fazer há algum tempo. E, finalmente, a gente tomou coragem de correr atrás e colocar um episódio novo toda semana, toda segunda-feira aí pra vocês. Então, acho que tá compensado aí nosso atraso, né? É uma boa notícia aí pra todos nós. A gente tá bem empolgado. Vai ter mais espaço pros nossos colaboradores falarem. Vai ter mais espaço pras nossas pautas, que às vezes acabam ficando pra trás, porque né, são só 2 episódios por mês, às vezes fica um assunto mais defasado, a gente acaba não conseguindo gravar. Mais conteúdo, né? Pra vocês, né? Mais diversão pra gente. É mais variação de conteúdo também, né, cara? Porque às vezes a gente fica, vamos falar de TV, mas, cara, a gente queria falar de internet, falar de YouTube, falar de Netflix, e às vezes fica apertado, né? Então agora a gente tem aí... Quantas semanas a gente tem no ano? São 52, é isso? A gente tem aí geralmente 4 por mês, né? Tem alguns meses que tem 5, mas eu não sei essa conta anual não, mas enfim, vai ter mais de 50 episódios por ano aí pra você curtir. Exatamente. Deliciosamente no seu celular. A gente vai dobrar aí a produção. A gente tá muito feliz de poder trazer isso. Uma coisa que a gente já fala, né, cara? Já tem muitos meses que a gente comenta dessa vontade e a gente resolveu apostar aí, tomar essa coragem pra dobrar a produção. E isso vai dar uma trabalheira desgramenta, na verdade. Foi por esse motivo que a gente demorou um pouco pra colocar o podcast semanal. Mas a gente conta com vocês e é por isso que a gente também tá trazendo uma outra novidade, que é o Sala VIP. O que é o Sala VIP? O Sala VIP é justamente para você que quer ajudar a gente com esse podcast semanal, né? A manter esse podcast semanal. Isso gera custos a mais pra gente, é mais mão de obra, é mais tempo de ilha, tempo de mão de obra, mais arte, né? Mais capinha, mais site, mais tudo, né? Então, a gente conta com vocês, a gente fez 3 planinhos muito legais ali no Sala VIP, são planos de apoio, né? De assinatura mensal, para vocês poderem ajudar a gente como vocês puderem. A gente escolheu aí a plataforma PicPay, que é atualmente, aí, pelo que a gente pesquisou, a mais famosa, a mais fácil de se assinar. Então a gente fez aí um plano bronze, um plano prata e um plano ouro. Você escolhe aí a recompensa que você vai querer receber. Tem tudo lá no site, detalhado, tá? Mas basicamente a gente tá abrindo aí um grupo de Telegram, uma lista de melhores amigos do Instagram. Estamos abrindo também a assinatura do seu nome nos créditos de cada episódio, no site, e também fotinho com links de trabalho, no hall dos apoiadores ali, no quadro dos apoiadores. Então cada plano tem sua peculiaridade ali, tem o seu valor. Você dá uma entrada ali no nosso site, dá uma olhada, ou
entra aí no PicPay, é um aplicativo. Se você não sabe como entrar no PicPay, entra no nosso site que tem um vídeo explicando como você baixa o PicPay e como você acessa. É muito simples, o PicPay é como se fosse um Instagram, você baixou, você cria o seu usuário e aí você procura o nosso usuário, que é o @sala de edição, assim como todos os nossos outros canais, e você vai ver, já tem os planinhos listados lá, você já pode assinar ali mesmo, e dessa maneira você ajuda, né, a gente a manter esse podcast semanalmente no ar aí. Então, galera, como o Rafa falou, a gente vai ter o vídeo explicando como é que você faz para entrar no PicPay, ali no nosso site, e a gente vai espalhar isso nas nossas redes todas, tá? Facebook, Instagram, é só procurar lá que vai tem um vídeo explicando passo a passo, e é bem fácil, como o Rafa falou. E vamos entrar aqui, né, Rafa, plano a plano, pro pessoal entender direitinho o que consiste cada uma dessas assinaturas? Pode ser. Vamos lá? Lista aí, tá com a colinha, né? Lista aí, Marcelão. Vamos lá. O plano mais simples, que é super acessível, que a gente chama de plano bronze, ele custa R$ 2,90 por mês. E além de manter o podcast no ar, ajudar a gente a manter o podcast rolando, você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram. O Telegram, para quem não conhece, é um mensageiro instantâneo, é um Instant Messenger igual ao WhatsApp. Então você vai poder entrar no nosso grupo de Telegram, entrar em contato com a gente por ali, trocar ideia. E os nossos colaboradores vão estar presentes lá também, todo mundo, Casa, Verônica, o Marcelo Porto, o Alfredo Barros, para trocar ideia com você e a gente poder discutir os temas do podcast. Você vai poder ter acesso às pautas futuras do programa. A ideia é ser um canal direto e um canal instantâneo para a gente trocar ideias e eventualmente até marcar encontros, né, entre os integrantes do podcast, entre os ouvintes, a gente ter essa coisa mais ao vivo, mais direta entre todos nós. E além do acesso ao Telegram, esse plano bronze dá acesso à lista de melhores amigos no Instagram. Então sempre que a gente estiver participando de eventos ou durante a produção do próprio podcast, você vai poder entrar ali nos stories do nosso Instagram e ter acesso aos conteúdos exclusivos através da lista de melhores amigos. O segundo plano é o plano prata. Ele tem um valor de R$ 14,90 por mês e além dos benefícios do plano bronze, que são manter o podcast no ar, ter acesso ao grupo de Telegram e acesso à lista de melhores amigos do Instagram, você também vai ter o seu nome nos créditos dos episódios. Você vai ter ali no feed do Sala de Edição o seu nome como apoiador e além desses 4 benefícios, você vai ter também a sua foto e 3 links de contato no nosso quadro de apoiadores do site. Então, quem entrar no site do Sala de Edição vai ver ali os seus contatos e a sua foto como apoiador e para poder entrar em contato com você através do nosso site. E é legal que vai poder colocar ali link de trabalho, enfim, você pode escolher 3 links, né? Isso é bom para divulgar aí o trabalho, portfólio, né? Ou simplesmente algum canal que você tem. Se você tem uma empresa também, né? Então eu tenho uma empresa, o meu principal link de contato ali, o cara, sei lá, eu alugo equipamentos, eu ofereço serviço de edição, um serviço de videomaking, a pessoa vai poder chegar ali e te encontrar através do site do Sala. E a gente tem o plano ouro, ele tem um valor de R$ 29,90 por mês. Além de todos esses benefícios que a gente falou até agora, você vai ter acesso a descontos exclusivos nos eventos do Sala VIP. A gente está planejando aí ao longo do ano. O primeiro dele vai acontecer já agora no mês de julho, em São Paulo. Quem assinar o plano ouro vai ter desconto para participar desses eventos aí que a gente está planejando do Sala VIP. E não só desconto, mas vai ter prioridade também. Então, são eventos que a gente vai começar a fazer, não vão ser muito grandes em princípio, né? Temos que começar, né? Pequeno, depois vai aumentando, assim como foi com o nosso podcast. Então, você assinando o plano ouro, você garante que você vai ter aí acesso às primeiras vagas e com desconto também. Fiquem ligados, provavelmente já no próximo episódio a gente vai divulgar aí uma boa notícia para julho. A gente ainda não tá com tudo pronto, por isso que a gente ainda não lançou junto com os planos. Mas essa é a ideia, o plano ouro ele vai ter esse diferencial, que quem assinar o plano ouro vai ter desconto nesses eventos. E parabéns, né, Marcelo? A gente não se falou aí, né, na presença dos ouvintes, né, mas completamos 1 ano de vida. Exatamente, parabéns pra gente. Eu tô muito feliz, a gente ficou muito feliz aí com essa comemoração. A gente postou ali a foto do bolinho, né, Rafa? Vocês fizeram aí em São Paulo, fizeram um bolo e agradecer aí a Cake Studio BR, que é da minha irmã, minha querida irmã Cíntia Costa.
ela cedeu pra gente, ela deu de presente um bolo decorado pro valeu Sala de mesmo. Edição. Muito bacana, obrigado, um beijo pra você, Cíntia. Muito legal, muita gente deu retorno, né? Deu parabéns, foi muito bom. E, galera, isso aqui só existe por causa de vocês. Não faz sentido ter podcast se não tiver ouvinte, né? Então a gente quer agradecer imensamente pelo apoio que vocês sempre dão. Qualquer tipo de mensagem, qualquer oi, qualquer feedback, sugestão de pauta que tá sempre chegando, é isso que empurra a gente pra frente pra querer tentar fazer isso aqui cada vez melhor, e a gente espera que esteja conseguindo fazer alguma diferença na vida de todo mundo, nem que seja um tiquinho, assim, a gente tenta fazer o melhor nosso sempre. Parabéns mesmo, obrigado a vocês, todos os ouvintes aí, realmente sem vocês esse podcast não teria saído do papel, já falei isso lá atrás, e também graças aos colaboradores, né, agradecer aqui, não podemos esquecer, na verdade, peça fundamental, não só os colaboradores fixos, quanto também todo mundo que já deu entrevista, participantes, cedeu o seu né, os tempo, entrevistados, né? Agradecer, assim, se a gente fosse fazer eu cheguei a fazer uma lista no Facebook, taguei todo mundo lá, mas é uma lista bem grande já de todo mundo que passou aqui, não vou falar nomes, mas agradecer de coração a todos vocês, porque a gente tá crescendo e tá virando uma coisa muito bonita, muito colaborativa, né? Então acho que a gente vamos continuar esse casamento aí, comemorar o primeiro ano e partir pros outros aí. E muito legal, assim, a generosidade de todo mundo que participou, né? Dos colaboradores, dos entrevistados, de todos os participantes, de doar o tempo, de doar a expertise, né? Os conhecimentos, de estar aqui com a gente. Isso pra gente é gigante, sabe? Agradecer muito, muito mesmo pela generosidade de cada um de vocês que já estiveram conversando com a gente aqui. É incrível essa colaboração. Pra gente isso vale ouro. Muito obrigado mesmo, gente. Vamos lá pro episódio? Vamos nessa, gente. Vamos em frente, e Sala agora é semanal. Mandem feedback aí pra gente, por favor. O que vocês acharam disso? E vamos em frente que... Ajuda a gente aí, galera, porque empurrando o carro não morre. Vamos lá, ajuda a empurrar aí que a gente vai pra frente. Sempre em frente. Vamos nessa. Federico, por que você veio pro Brasil? Vamos começar com essa curiosidade. Eu vi que você veio em 98, você se formou na universidade e veio pra cá direto, é isso? Praticamente. Foi uma situação não planejada, aconteceu de repente. Eu estava terminando a faculdade lá, a Argentina estava naquela época num momento econômico não muito bom, né? Que isso é uma constante, né? Porque, de novo, a Argentina está assim, infelizmente, mas nesse contexto, eu com muita vontade de aprender, de fazer coisas, surgiu uma possibilidade de eu vir fazer um trabalho aqui, que na época era uma campanha política. Então, assim, não seria exagero dizer que eu vim por 2 meses, que era a duração da campanha, e eu estou há 20 anos. Praticamente não voltei depois dessa experiência. Assim, aqui eu fiz amigos, fiz ótimas relações, e uma coisa foi puxando a outra, né? E eu estou aqui até hoje. E você já veio com trabalho de editor, então, para o Brasil? Você já saiu da faculdade focado nessa profissão? Quando eu comecei a faculdade, eu imaginava que eu seria diretor de fotografia, que era o que mais me fascinava, assim, mas era num olhar de leigo, assim, mais de espectador de filmes do que de realizador de filme. E durante a faculdade foi ficando muito claro para mim que a minha vocação, os meus talentos iam brilhar mais na edição do que na fotografia. E como que você descobriu isso, Fede? Curiosidade, o que te despertou ali? Que você falou, olha, é isso mesmo, eu percebi ali. Cara, foi uma série de coisas, assim, particularmente eu te diria 2. A mais importante é que eu cursei cinema nos anos 90. E nos anos 90 é que ocorre um fenômeno na edição, que a edição se torna digital, né? Ela deixa de ser analógica, a gente deixa de usar VT ou moviola e passa a usar o computador. Cara, aquilo lá foi assim, completamente mind-blowing. Né? Te atraiu. Assim, realmente foi uma revelação, assim, as possibilidades que a edição dentro do computador propunha, foi fantástico, assim. Também, ao mesmo tempo, a questão econômica, digamos assim, foi muito clara desde o início, assim, porque eu ficava me matando trabalhando no departamento de fotografia, já fazia algumas publicidades na época lá em Córdoba, cara, e a grana era assim muito pouca, sabe, era
não sei, eram muitas horas de trabalho. E aquilo foi deixando claro, não apenas pelo aspecto econômico, mas foi deixando claro que era muito distante o lugar onde eu estava, trabalhando no departamento de fotografia, de alguma coisa que fosse real, né? Que fosse possível. Assim, não era o caminho para me tornar diretor de fotografia, era o caminho para ficar ali trabalhando e sendo mal pago. Em compensação, as oportunidades que foram aparecendo como editor foi assim o contrário, tipo, era ganhar 20 vezes mais, era trabalhar muitas horas também, mas era um trabalho muito mais recompensador, né? Recompensador, assim, eu me realizava muito mais. Então, cara, rapidinho eu desisti dessa história de fotografia e mergulhei na edição. Eu tô editando ininterruptamente todos os dias, desde o ano 96, assim. E em espanhol, editor é editor também? Ou tem alguma diferença de nomenclatura? Não, é editor. Para cinema, a gente usa mais montajista, que é... Montajista, olha só, que interessante. Que é a forma francesa, né, do montage. Mas editor, todo mundo vai entender o que é, né? Mas então aí você veio pro Brasil, teve uma campanha política, você estava falando, que te atraiu para cá, foi isso? Isso, foi não me lembro se era 98 ou 99, e a ideia era vir, fazer a campanha e voltar para Córdoba, mas eu, assim, até voltei para Córdoba, mas só para devolver o apartamento que eu tinha alugado e fazer uma mala e voltar para o Brasil, porque, cara, eu conheci umas pessoas muito, muito legais nessa campanha, que viraram, assim, contatos muito bons profissionalmente, e eu percebi ali uma oportunidade, um atalho até na minha carreira, assim. Através das pessoas, eu consegui, de imediato, trabalhar como montador de comerciais numa produtora importantíssima na época, que era a Zeppelin Filmes, sendo que o percurso normal teria sido, talvez, mesmo que eu já tivesse o domínio da técnica e alguma experiência da minha vida em Córdoba, teria sido virar assistente, ficar uns anos, sofrer Cara, eu de repente caí de paraquedas numa oportunidade de ser montador lá na Zeppelin e eu abracei. Cara, assim, era bom demais para não abraçar, sabe? E aí nessa eu fui ficando, depois eu fiquei uns bons anos em Porto Alegre, né, acho que uns 7, 8 anos, e depois disso eu vim morar em São Paulo, né, porque já deve fazer uns 10 anos que estou aqui em São Paulo. Mas o que me intriga, Fede, é que a Argentina ela é conhecida pelo cinema, né, pelo destaque internacional, inclusive, que vocês, né, posso chamar assim vocês, que você é um argentino também, tem no cinema, né? É um cinema de mais sucesso do que o Brasil, até em questão de premiações. Eu entendo isso que você me fala. De fato, eu percebo que o cinema argentino, ele conseguiu encontrar uma linguagem própria, um estilo próprio. E, de um modo geral, o cinema argentino, ele tem uma dramaturgia mais sofisticada, um pouco mais artística, talvez, do que a brasileira. Entretanto, nós estamos falando de 20 anos atrás, que foi quando eu saí da Argentina. Esse movimento, há 20 anos atrás, era muito incipiente, não se sabia direito para onde ia dar. E pelo menos há 20 anos atrás, o mercado de cinema era muito uma panelinha, assim. Eu não tinha nenhum acesso a ele. E eu não gostava de Buenos Aires. Sei lá, eu me senti muito em casa também no Brasil. Fui muito bem recebido. Um brasileiro que nasceu no país errado, não é mesmo? Acho que foi isso. Acho que foi isso. Vamos dar aqui um resumo aqui pro ouvinte que ainda não conhece muito bem a carreira do Federico. O Federico, então, começou o primeiro longa que ele editou. Na verdade, acho que foi uma edição adicional, né, que você estava falando pra gente, aí, uma parceria com o Márcio Hashimoto, no filme Faroeste Caboclo, que é o filme da Globo Filmes, dirigido pelo René Sampaio, é de 2013, é o filme sobre a famosa música da Legião Urbana, do Renato Russo, né? Depois do Faroeste Caboclo, teve o Ponto Zero, da Mínima Filmes, direção do José Pedro Goulart, né? Que foi lançado em 2016, mas você estava falando pra gente que você pegou ele antes para mexer. Inclusive, te parabenizar aqui, porque esse filme, você, né, foi vencedor do prêmio Kikito, né, lá do Festival de Gramado, de melhor montagem, não é isso? Isso mesmo, ganhou o prêmio no Festival de Gramado. Ou seja, o seu segundo longa e já ganhou um Kikito.
Isso aí. O rapaz o argentino é quente, hein, galera? Caramba, que demais, né? Começou bem. Bom, depois então do Ponto Zero, você editou mais alguns filmes, né? Você pode falar aqui, acho que aproveita e já vai falando você aí na ordem. Claro, não. Foi se eu não me engano, depois do Ponto Zero veio o Roubo da Taça. Da Pródigo Filmes, dirigido pelo Caíto Ortiz, é isso? Isso. Esse filme ele foi editado a 4 mãos, porém de uma maneira diferente que o Faroeste Caboclo. Nesse filme também trabalhou o Marcelinho Junqueira, e a gente procedeu da seguinte forma: eu comecei a trabalhar paralelo às filmagens e editei um primeiro corte junto com o Caíto, e depois que esse primeiro corte esteve pronto e maduro, eu passei a batuta pro Marcelinho, que ficou com o Caíto até arredondar e levar ele para um corte final. E vocês, inclusive, foram indicados ao prêmio ABC de melhor montagem em 2017, né? Pelo Roubo da Taça. Isso mesmo. Roubo da Taça acho que tá no Netflix também, né? Tá no Netflix, sim. Netflix foi coprodutor. Quem tiver curiosidade de assistir... E depois, então, do Roubo da Taça, teve Todas as Razões para Esquecer, é isso? Isso mesmo. Esse é um filme dirigido pelo Pedro Coutinho na Paranoide. Um filme totalmente independente, produzido inclusive com a produtora e o Pedro que bancaram o filme. Era um projeto nesse sentido bem pequeno, despretensioso, mas, cara, para mim é uma pequena ópera-prima, assim. O Pedro é um excelente diretor e roteirista, e, nossa, é um dos filmes que eu mais gostei de fazer na minha carreira. E você tá aí numa média de um filme por ano, né? Pelo que eu vejo pelas datas de lançamento, mais ou menos, mais ou um menos. filme, às vezes mais, né? Isso aí, às vezes mais. Culminando aí no último filme que você editou, que inclusive foi nomeado agora, indicado ao prêmio da ABC de melhor montagem de novo. Isso, que é o Doutrinador, né? Da Paris Filmes. Exatamente. Direção do Gustavo Bonafé e do Fábio Mendonça. Foi lançado também em 2018, mas você deve ter editado em 2017, é isso? Isso, 2017. Mas, Feder, vamos entrar aqui no nosso assunto principal, que é justamente o Coisa Mais Linda, né? Eu ia te perguntar, uma das perguntas que eu tinha para te fazer era como o Coisa Mais Linda chegou até você, mas a gente não precisa, só juntando os pontos aqui, a gente já meio que entendeu, né? Porque ele foi dirigido pelo Caíto Ortiz. Exatamente. Mas o Caíto, ele dividiu a direção com mais outros 2 diretores, né? O Hugo Prata e a Júlia Rezende, é isso? Isso mesmo. Eles dividiram os episódios. O Caíto dirigiu 3 episódios. O episódio número 1, número 2 e número 5. O Hugo Prata dirigiu os episódios 4 e 7 e a Júlia dirigiu os outros. Mas o Caíto fazia o que aqui se chama de direção geral, né? Talvez seja algo próximo do que o gringo chama de showrunner. Ele supervisionava os episódios que não eram dirigidos por ele. Entretanto, o trabalho de montagem na cabeça do programa fui apresentado como responsável pela edição, e eu acho que esse crédito ele não é totalmente correto, assim, porque eu trabalhei nos capítulos que o Caíto dirigiu, trabalhei no capítulo 1 e no capítulo 5, e eu não tive como montador, eu não interferi na montagem dos capítulos que não eram meus, assim, eu não mexi neles. Aí houve umas duplas cada diretor trouxe seu montador e eles trabalharam por separado, assim, fecharam os cortes por separado. O Caíto tinha, claro, a gente via as montagens, todo mundo opinava e tal. O Caíto tinha algumas questões que eram colocadas, mas quem mexia era o diretor com seu montador. Tá, então vamos lá. Além do Federico, tivemos mais 3 editores, é isso, Federico? Teve o Thiago Feliciano, Maria Rezende e André Dias. Isso. O Thiago, ele editou os capítulos que o Hugo Prata dirigiu, a Maria editou os da Júlia e o André, ele editou o episódio 2, que também tinha a direção do Caíto. Então ficou meio cada diretor com seu montador. No caso ali Sim. do Caíto, tiveram 2 ali, você cuidou de 2 episódios e o André fez 1. Eu fiquei com uma curiosidade. Esse desenho de montagem é uma proposta da produtora, uma proposta do Netflix? Como é que se chegou a essa... Era uma questão de tempo? Sim, é uma proposta da produtora. O grande desafio era atender o cronograma de entrega, de edição que o Netflix precisava. Porque
o tempo hábil para editar todos esses episódios, se fosse um único montador, nunca atenderia o cronograma que eles tinham. Fazendo duplas... Isso é comum entre as séries. Aliás, a gente não falou disso, mas você também tem uma experiência em séries, né? Você editou o Rua Augusta e também o próprio Doutrinador, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Isso era feito nas outras séries ou não é assim? Nas séries que eu trabalhei, sim. O Rua Augusta, eles trabalharam do mesmo jeito. Eles contrataram vários montadores trabalhando em paralelo. E sempre tem essa questão do prazo, que os contratantes, independente de qual for o canal, eles querem os episódios montados logo. Então a única maneira de atender isso é trabalhando realmente em paralelo. O Rua Augusta trabalhou assim. O Doutrinador foi um pouco diferente, porque eu comecei cedo, comecei praticamente junto com as filmagens. Então durante o andar da carruagem a gente achava que ia dar para eu editar todos, mas o longa começou a demandar muita energia, muito tempo, aí entrou a Sassá para dar um reforço. O Aruanas, que eu fiz agora na Maria Farinha, também tinha vários editores trabalhando em paralelo, dividindo os episódios. É um modus operandi que é comum no mercado. Várias produtoras trabalham desse jeito. E minha dúvida, então, se vocês estão trabalhando todos editando em paralelo, como que vocês mantêm um estilo comum, assim, de edição? Teoricamente, essa cuidar do estilo ficaria por conta da direção geral, né? Entretanto, eu percebo que quando você tem uma dupla, a pessoa dirige o episódio, chama seu editor, por mais que se tente, através de reuniões e de uma série de cuidados, alinhar o estilo, pelo menos ao meu olhar, que é um olhar um pouco, talvez, mais refinado que o do grande público, eu enxergo oscilações de estilo entre os episódios. Pois é, isso que eu ia te falar. Eu enxerguei, eu não sei vocês... Pra mim tinha uma unidade muito grande, com exceção de uma montagem, um momento que a gente tem uma cena mais de montagem clássica, né? De você ter uma sequência de planos ali para ilustrar alguma coisa, mas eu achei uma unidade bem grande. E eu fico pensando, porque você tem 2 homens e uma menina, uma mulher, né? Sim. E o mote todo, né? O grande assunto do seriado é o empoderamento feminino, o feminismo, eu não sei direito como chamar isso, né? Porque é uma coisa que não é sobre isso, mas está contido indiretamente, meio diretamente, né? Você tá toda hora... a vida de 4 mulheres, né? Como a gente mesmo falou ali na cabeça do programa. Então como é que faz isso? Quer dizer, você acha que a editora mulher tem um outro olhar? Você como homem, como é que é essa coisa de você editar uma coisa sobre o assunto da mulher? Olha, eu... assim, do meu ponto de vista, acima de tudo, respeito, né, pela intenção original do roteiro e da obra. Infelizmente, a gente não teve mais mulheres na equipe de edição, mas talvez seja uma coisa boa, assim, para uma próxima temporada de se levar em conta mesmo. Eu acredito que uma história de mulheres... talvez tenha que ser feita, contada, realizada. Faz mais sentido, né? E editada por mulheres, sim. Eu creio que para essa segunda temporada eles vão pôr na equipe de direção mais diretoras mulheres, além da Júlia, talvez um pouco inspiradas nessa questão aí. Assim, a equipe de editores, infelizmente, acabou ficando com mais meninos que meninas. Uma curiosidade é que, né, todo seriado, essa reflexão e esse mergulho em como que era ser mulher e mulher negra, né, nos anos 50 e 60 no Brasil. E todas as barreiras, as exigências e o que era esperado, né, das mulheres, o que elas podiam fazer, o que não podia. Mas, na verdade, para mim, me deixou até triste pensar que, na verdade, muito disso ainda é realidade hoje em dia. E, sim, inclusive, eu tô praticando meu espanhol, Fede. E eu achei um podcast, porque eu vou fazer um trabalho na Colômbia, e aí eu achei um podcast feminista, e aí um episódio que eu tava escutando era sobre a porcentagem de mulheres em posições de liderança em multinacionais e o fato que não aumentou nos últimos anos. E aí, enfim, esses temas, então, discutidos no seriado, que ainda é super prevalente hoje em dia, né? Mulheres violentadas, e até a questão racial, né? O preconceito, a discriminação, a violência doméstica
Assim, isso é uma coisa que eu gostei muito desse seriado, essa discussão que eu acho importantíssimo discutirmos muito, inclusive, principalmente, eu acho que em mainstream media, né? E ter essas mulheres que representam mulheres que não são necessariamente fortes, mas são colocadas em situações em que elas saem uma força delas, que elas têm que decidir fazer uma coisa diferente, né? E, nossa, pra mim me chamou muito a atenção. Gostei muito desse seriado. Eu acho muito interessante quando se discute questões como machismo e problemas que a série tenta levantar. Quando você desloca o tempo em que a história ocorre, fica mais fácil, né? Sim. Você aceita, é verdade, nos anos 50 era assim mesmo. Não, tipo assim, é quase que uma alegoria, porque ainda é assim. Entretanto, se você faz uma série nos dias de hoje com esse grau de machismo, é possível que o público diga, mas estão exagerando, imagina, não é? Sim. Então, assim, facilita. Não, estamos falando dos anos 50. Mas a temática, os conflitos, os desafios, eles são totalmente contemporâneos. Pois e é assustador, né? Que a gente tem uma distância aí de 70 anos, né? Da série pra cá. E todos os temas pontuados, você vai olhar no jornal, você tem cada um daqueles temas ali acontecendo em maior ou menor grau, né? Mas tá tudo aí, né? Nada daquilo acabou. Isso que é muito impressionante, né? Que é assustador. E eu acho que isso dá mais valor ainda pra série, né? Porque é isso que você falou, é um subtexto no fundo, mas tá educando as pessoas também, tá chamando atenção pro que tá acontecendo, né? E o que me chamou a atenção, eu vou agora dar uma cutucada aqui mesmo, é isso que a Verônica falou, a gente estava discutindo agora há pouco, mas a gente tinha discutido da questão dos diretores, né? Mas se você pegar também entre os editores, né? Só teve uma mulher também, né? Então você tem uma diretora e uma editora que só editou um episódio. Então, né? Então, eu sei que, né, ninguém é maldoso e não... Tava todo mundo ali na boa intenção e no fim o seriado aconteceu, está editado e está passando uma mensagem linda, bonita, o seriado é muito bacana, mas, né, a gente vê um reflexo daquilo que até contou no próprio seriado ali, da revista, né, da editoria ali. Eu tava pensando nisso agora. A Tereza, né, o personagem da Mel Lisboa, que tá tentando crescer no trabalho dela ali, e ela encontra a barreira. E eu achei genial, só fazendo um parênteses aqui, aproveitando essa deixa do Rafa, eu achei incrível essa questão desse lugar onde ela trabalha, né? Ela trabalha numa revista feminina, uma espécie de uma Marie Claire, uma Cláudia da época, e todas as autoras, entre aspas, são homens, né? Eles assinam como mulheres, mas todos os autores da revista são homens. Então eu achei sensacional, assim, essa pegada. E não isentando a gente também, hein? Agora eu vou falar porque o ouvinte vai falar assim, tudo bem, Rafa, só que aí vocês estão aí no podcast Desconstruidões, e vocês só tem a Verônica falando. Mas que fique registrado ao nosso favor, meninas, a gente tem feito um esforço enorme desde o começo. A Verônica é testemunha de como a gente queria ter meio a meio aqui e a gente não consegue. Sim, eu tô de prova. Talvez isso seja um outro ponto, né? Eu tô de prova. E, aliás, quem sabe agora a gente discutindo esse tema, quem sabe não aparece mais mulheres pra participar. Sim, por favor. Pois essa foi uma discussão que, inclusive, eu tive com o Arquipélago. Eu até brinquei com a Karina Vilela esses dias aí numa reunião da MC. Por quê? Porque, no fim das contas, ficou meio que o clube do Luluzinho aqui, do Bolinha, né? O sala de edição, com todo respeito à Verônica, mas, né, nem sempre a Verônica tá com a gente, e a maioria dos episódios é só com homens. E, do outro lado, o Arquipélago acabou ficando só meninas, né, só as Luluzinhas. E eu falei, a gente precisa fazer um mix disso, pelo amor de Deus, né? Enfim. Com certeza. Há uma dívida, não uma dívida, né, mas certamente há um atraso com relação ao espaço ainda, a proporcionalidade de participação das editoras mulheres no mercado. Nós temos muito o que fazer. Eu como participei um pouco da parte técnica, posso até defender um pouquinho. Eu acho que do mesmo jeito que às vezes a gente tem dificuldades de achar participantes, lá eles também tiveram. Essa editora tinha um porém, que ela editou do Rio. Ela não estava na equipe, né? A equipe estava toda concentrada na produtora. A gente tinha uma estrutura de equipamentos montada para a série, servidores, ilha,
né? As reuniões aconteciam lá mesmo, assistentes, coordenadores, e a montadora era a única que montava do Rio. Foi isso, né, Fede? Sim, foi isso. Né? Então, por isso, um pouco dessa dificuldade até dela estar um pouco mais inserida. Na verdade, eu acho que houve até um esforço de incluí-la, porque tecnicamente tinha tudo para não acontecer, e a equipe se empenhou bastante para fazer acontecer, para ela participar. Pelo menos foi a minha visão. Eu não estava em nenhuma reunião, eu não ouvi ninguém falando, não, temos que ter uma mulher, nada disso. Eu senti isso nos momentos que eu estava lá. E uma coisa que eu achei interessante, porque outra coisa que eu gostei do seriado é essa coisa assim de uma mulher ajudar a outra, né? Eu achei super legal e achei interessante que então a Júlia trabalhou com a Maria, né? Com a Maria. Então foi duas mulheres, né, diretora e editora trabalhando junto, né? Foi um pouquinho um reflexo, né, da temática, né? Todas as duplas de diretor e editor nessa série, elas tinham um histórico, né? No caso, eu tinha feito o Roubo da Taça com o Caíto, além de comerciais e coisas desse tipo. O Hugo tinha montado o Elis com o Thiago, e a Maria e a Júlia já trabalharam juntas em alguns longas. Eu acho que aquele DPA, se eu não me engano, Detetive do Prédio Azul, acho que elas fizeram juntas. Agora, eu fico curioso também, tudo bem, a gente falou dessa questão toda, né, demos essa cutucada no nosso próprio mercado, na nossa própria realidade, mas existe, acho que um outro lado também, o da satisfação, quando você, por exemplo, Federico, pega nas mãos e tem a oportunidade de poder cuidar de um assunto desse, de uma mensagem dessa, né, que são coisas que você acredita, que você concorda. Como é que é isso, essa satisfação de passar isso na sua montagem? É um privilégio, é o melhor dos mundos, assim, você poder trabalhar com um material rico, bem dirigido, bem fotografado, bem produzido, e que ainda por cima tem uma história relevante, pertinente, significativa. É o melhor dos mundos. Eu fico muito feliz. Eu, por mim, só fazia projetos desse tipo. Federico, entrando numa parte um pouco mais técnica, uma dúvida que eu sempre tive em relação à série de Netflix, eu não sei se você tem informação sobre isso, mas o Coisa Mais Linda, ele tem 7 episódios. Isso foi alguma pré-definição do Netflix? Isso é uma definição de roteiro? Como é que se chegou nesse número de episódios? Porque algumas séries que eu vejo na Netflix, principalmente estrangeiras, tem coisa de 10, 13 episódios, e eu costumo achar que tem barriga em algumas dessas séries. E o Coisa Mais Linda eu não achei. Eu achei que foi redondinho. Eu achei ideal essa duração. Você sabe da onde veio? Eu não tenho todas as informações, mas algumas, as que eu tenho, eu vou te contar. Eu sei que a ideia da série, ela foi da Pródigo. Eles apresentaram o projeto para a Netflix gostou muito, e aí houve um processo de desenvolvimento juntos, né? A Pródigo tinha lá um núcleo de roteiristas, eles escreviam, apresentavam para a Netflix, faziam alterações e tudo mais. O primeiro formato, eu tenho para mim que tinha 8 episódios. Mas aí houve uma adequação de orçamento. Entendi. Aparentemente a Netflix tem segmentos, tipos de shows prime, shows mais populares. Então esse tipo de show, ele tem um valor X, que é o tamanho que ele tem dentro da Netflix. Entendi, que dentro teve que desse valor X, não cabiam 8 episódios. Uhum. Então a solução para contornar isso foi cortar um episódio, que foi o que eles fizeram. Pelo que eu entendi, mais ou menos o 7 e o 8 viraram o 7º. Outra questão que o Netflix foi bem incisivo é a duração dos episódios, que eles preferem que o episódio fique com 45 minutos. Uhum. Entendi. Por volta ali. O último episódio ele é um pouquinho mais curto, 30 e poucos minutos, acho que 36 mais ou menos. E o primeiro é um pouco mais longo. Uhum. Entretanto, ali um aprendizado, eu acho, de nós como produtores, e é o seguinte: os roteiros, eles tinham mais de 45 minutos. Todos eles. Talvez o 7º não,
Mas isso, o que isso significa? Isso significa que você filma mais, tem mais páginas de roteiro, os diálogos são mais longos, você edita o episódio tem 50, 1 hora, e tem que cortar 10, 15 minutos. Nossa, poxa, dificílimo. Aconteceu com você, tipo os seus assim, episódios? Você teve que passar essa faca? Felizmente, o primeiro episódio, que eles chamam de piloto, ele podia ser mais longo. É o lançamento da série e tudo mais, então ele é um episódio especial. Uhum. Mas o quinto tinha que ficar com 45. E o que eu acho que é um aprendizado é que é melhor detectar isso antes de filmar. Tudo bem você filmar um pouquinho a mais, mas não muito a mais, né? Porque é dinheiro posto fora. Isso nunca vai ir pro corte final. Então, é melhor, é mais barato, mais ser mais objetivo, né? Cortar no papel do que depois cortar na ilha de edição, né? Essa primeira temporada, quanto tempo vocês demoraram pra editar ao todo, assim? Foi tudo meio paralelo, mas em quanto tempo vocês conseguiram fechar isso? Se eu não me engano, tinha uma média de 5 semanas por episódio, mais ou menos. Mas por volta de 15 semanas. 13 a 15 semanas. Você já tá fazendo a segunda temporada? Já foi filmada? Vocês estão editando? Como é que tá isso? A segunda temporada está sendo produzida, já tem data de filmagem prevista, e a gente está trabalhando num cronograma de edição. E para essa segunda temporada, a gente quer propor um esquema um pouco diferente. Você vai ser o editor-chefe, um editor finalizador, é isso? Exatamente. A gente quer colocar os montadores trabalhando em paralelo, como a gente fez, com uma diferença importante. Ao invés de cada editor trabalhar em um episódio diferente, os editores trabalham juntos no mesmo episódio. Olha aí, desafio, hein? Uma novidade. Com isso, a gente quer ter um primeiro corte desse episódio muito mais rápido do que teria se fosse uma pessoa trabalhando sozinha. E aí eu teria um tempo, depois de que esse primeiro corte está pronto, para sentar no caso com o Caíto, que vai ser diretor geral nessa segunda temporada também, e com os produtores, e poder levar esse primeiro corte até um corte final. De maneira que eu consiga pôr a mão, entre aspas, em todos os episódios. Isso tentando aquilo que a gente falava lá no início, de tentar deixar mais homogêneo os estilos de todos os episódios e da temporada como um todo. A gente está propondo isso para a Netflix, já tivemos algumas reuniões nesse sentido, e, enfim, eu estou confiante, eu acho que vai ser feita desse jeito a segunda temporada. Federico, me diz uma coisa, vocês editam em que software? Todas as ilhas foram lá na Pródigo, com exceção daquela menina que estava no Rio de Janeiro? Isso, a Pródigo, ela não tinha uma estrutura que atendesse os requisitos que a Netflix pede, então eles alugaram ilhas, aí o Marcelo pode explicar melhor, né? Marcelo, você que fez a estrutura lá da Pródigo pro Coisa Mais Linda, foi isso? A Soft Fluid? Sim, as ilhas eram nossas, a coordenadora desenhou pra gente mais ou menos qual eram essas especificações, como que a gente ia balancear ali, porque tem uma divisão de salas, né? Como foi dentro da Pródigo, foi dentro da finalizadora, dentro da parte de finalização da produtora, então a gente teve que reacomodar a finalização deles, porque eles continuaram produzindo publicidade estava rodando, né? Exatamente, e aí a gente reacomodou algumas ilhas até para dar conforto, privacidade, barulho, né? Evitar barulho para os montadores da série. Uma coisa que eu até quero perguntar para o Federico, a escolha do software, né? Porque a gente tinha conversado, mas não ficou muito claro. O Netflix preferia a Avid e a Prodigal basicamente sempre montou seus filmes com Avid. Não sei por que motivo, mas hoje na publicidade, na pós deles, eles têm Adobe. Então, eu me lembro que era uma preferência de alguns montadores, imagino que o Federico seja um deles, e era também uma preferência, talvez não uma exigência, do Netflix. A primeira vez que falou do projeto, me lembro que uma das coisas que eu coloquei foi, vamos fazer no Avid. O Netflix, embora prefira o Avid, ele não proíbe o Premiere, por eles meio que tanto faz. Aí eu fui bastante incisivo ao ponto de... Cara, eu praticamente falei assim, olha, se vai ser no Premiere, então melhor eu acho melhor... Então não contem comigo. Agora eu gostei desse argentino, é isso aí. E aí, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião com os outros editores
e ver o que Vamos votar, vamos votar. Vamos votar. E aí, Democracia. Graças a Deus o Avid venceu nessa votação. O único que não queria o Avid era o André Dias, pelo simples fato de que ele nunca na vida tinha trabalhado no Avid, coitado. Jogaram o cara na fogueira, né? Jogaram o cara na fogueira. E o Marcelo Porto ali na reunião só com um sorrisinho na boca, assim, já pensando, uau, vou trocar todas as ilhas. Não, pelo contrário, porque, na verdade, né, obviamente, apesar do projeto ter recursos, sempre tem uma questão de você otimizar os recursos. E como eles já tinham a pós toda em Premiere, a gente ia reaproveitar algumas ilhas. Tanto é que a gente até reaproveitou algumas ilhas, eu reformatei a ilha, transformei ela num Avid, porque eles já tinham uma licença de Avid que foi o... Não, lá é tudo Apple. A licença que fez o roubo da taça. Então essa licença já estava lá, essa máquina existia, ela passou a ser Premiere e voltou a ser Avid para esse projeto. E as ilhas novas também foram Avid. A questão é que, assim, não são só as ilhas dos montadores, né? Cada montador, eu não sei se estava ligado diretamente, mas tinham vários outros assistentes. O coordenador também tinha Avid. Então, foi uma estrutura grande. Foram pelo menos umas 8 ilhas. E, Porto, a organização para seguir a especificação exigida pela Netflix, quem correu atrás disso? Foi você? Foi algum coordenador lá dentro da Pródigo? Porque eles não, como você falou, eles não exigem um software específico, mas obviamente você tem especificações ali para entregar de acordo. Foi você que correu atrás disso, de formatar? Tem uma receita de bolo, não é uma coisa complexa, né? Até porque você tem que alinhar como eles fazem coprodução, assim como outros canais aí, HBO, Discovery Channel, quando eles fazem a coprodução, eles supostamente são os donos do projeto. Então, isso não garante, por exemplo, que a produtora vai fazer a internacionalização do produto. Então, você é obrigado a entregar o produto para o canal, e o canal tem a liberdade de escolher quem vai internacionalizar. Então, por exemplo, se eventualmente o cara quiser passar a coisa mais linda na China, ele tem que ter um formato único para entregar para o parceiro dele lá na China e falar, olha, aqui é o bruto, aqui são os projetos, foi editado em Avid, versão tal, ó, tá tudo aqui. Então o cara, quando pegar aquilo, ele não tem que ter dificuldade para entender e tocar o projeto, entendeu? Então, isso já é meio padrão nesses canais, né? Então, você só tem que seguir essas regrinhas de como captar o bruto, como armazenar o bruto, como entregar esse bruto e os projetos, né? Tem um pouquinho de beans, né? Não é muito solto, o Fede pode falar isso aí melhor pra gente. Você não pode ficar muito solto, sempre tem editor que prefere editar com thumbnail, tem um editor que prefere botar nome, take, cena, tem cara que gosta de fazer select. Então, você pode montar do seu jeito, mas eu acho que nesse caso houve depois um retrabalho da parte dos assistentes para reformatar isso daí e deixar a casa arrumada. Para não capar os montadores, né? Houve um retrabalho no final para envelopar isso daí e entregar para o canal. Por padrão, então, o Netflix fica com os projetos do Avid, nesse caso aí do Coisa Mais Linda. Sim, fica com tudo. Fica com Na tudo. verdade, a produtora também fica. Eu não sei aí exatamente quais são os direitos e deveres de cada um, mas eu sei que os subprodutos disso daí e a internacionalização é do coprodutor, do Netflix. Uhum. E assim também no HBO e no Discovery Channel. O Discovery Channel às vezes te dá a possibilidade de ele compra de você a internacionalização, quando você prova que é capaz, né? Porque vamos combinar que eu já participei de alguns projetos para internacionalizar para o Oriente Médio, para a China, é bem complicado. Então, como eles têm parceiros em todos os grandes centros aí de consumo de mídia, ter um parceiro lá facilita muito a vida, porque, cara, é complicado você, por exemplo, fazer lip sync em chinês, né? Você tem que ter um chinês que entende o que está falando. Tem que ter um intermediário ali para te ajudar. Um lip sync em português, um lip sync em espanhol ou inglês, mas sei lá, em chinês, alemão, russo, é bem complicado. Então, também para eles, né? Claro que operacionalmente é muito mais rentável, mas tecnicamente ou
em termos de viabilidade, deixar isso na mão deles é mais fácil. Uma dúvida, Fede. Os assistentes são da casa, da produtora, ou eles eram do projeto? Cada um tinha um assistente? Como é que era isso? A gente trabalhou com 2 assistentes atendendo toda a equipe. Um dos assistentes foi a Maki, que eu indiquei, que eu tinha trabalhado com ela no Doutrinador. E a outra assistente foi a Ariela Kalanka. Eu acho que as duas eram freelas, assim, mas faziam umas coisas na casa. E a Maki era freela e não tinha trabalhado antes com a Pródigo. A equipe inteira estava só dedicada ao projeto, assim. A Ariela, no caso, mesmo que ela já tinha uma relação com a Pródigo, ela só fazia coisas para coisa mais linda. Não tinha assim, agora estou fazendo um movie para uma publicidade, estou importando um outro material bruto. Não, era a equipe inteira trabalhando o tempo inteiro na série. A equipe é toda dedicada. Apesar de estar todo mundo misturado lá dentro, isso era bem fechadinho, dividido, assim, né? Bem dividido. Tinha um coordenador próprio. O coordenador é um coordenador da casa, mas voltado para conteúdo, ele só cuida de conteúdo. Então, apesar de estar todo mundo meio misturado ali, era bem segmentado. O cara do projeto estava só no projeto. Tinha também questões de segurança, né? Os editores e os assistentes eram uma rede separada para um servidor separado, a senha diferente. A produtora é responsável direta, e isso nos contratos é bem complicado. Então tinha um degrau, um grauzinho de segurança e de preocupação com vazar. E como é que é isso para você, Porto? Porque você era o grande responsável por tudo isso, né? No fim das contas, era responsável por estabelecer essas hierarquias e garantir de que só tivesse acesso àquelas pessoas designadas e que esse material não haveria duplicata e nem correria algum risco de acesso ou de compartilhamento. Como é que é lidar com essa responsabilidade? A responsabilidade a gente já está meio acostumado porque, né, a gente faz muita campanha, faz alguns projetos que requerem esse tipo de situação, né? O que ajudou bastante foi que a produtora, também preocupada com essa questão e também voltada em atender as especificações do Netflix, nos ajudou, né? Então, no sentido de não tinha, obviamente, ilha compartilhada. Não tem assim, esse editor só trabalha de manhã, bota uma publicidade ali à tarde, vamos aproveitar que a gente está com pouca ilha, mete uma publicidade ali à tarde. Jogaram direito, né? Não ficaram exatamente. Na gambiarra, né? O cara foi embora às 7 da noite, 7 da noite vai lá, desliga a ilha e acabou. A estrutura da casa também tá bem montada. Tá bom, fui eu que fiz. Mas selo soft fluid de qualidade. Pensando nesse tipo de situação até, né? Então a gente tem uma versatilidade lá dentro e como eu montei ficou muito fácil. Me perguntaram, é possível? Vamos ter que contratar, mexer na estrutura, coisa assim? Eu falei, não, é possível, a gente já montou pensando nessa possibilidade. Então agora é a hora de justificar aquela fração do investimento que a gente fez lá atrás, que eu pentelhei vocês para falar, não, vamos fazer assim porque assim lá na frente vai ser melhor. E aí foi a justificativa, né? Então foi fácil ter o servidor paralelo, ter espaço para esse servidor, poder separar um pedaço da rede para aquele servidor, para garantir inclusive desempenho das ilhas, porque isso é uma coisa muito importante. A casa está preparada para trabalhar ali com, né, entre editores e assistentes e afins, com 12, 15 ilhas, de repente chegam 8 ilhas a mais, você tem que tomar cuidado. Coisa. Então a gente pode cagar a própria estrutura do seriado e também a da publicidade que tá rolando. Sim, né? um atrapalha o outro, exatamente. Um atrapalha o outro e a gente, ainda bem que não teve problemas para fazer isso acontecer. Teve um outro probleminha com o Avid, né? O servidor de Avid é um pouquinho mais chato, mas graças à ajuda do Fede aí a gente conseguiu contornar, mas foi tranquilo. O senhor Marcelo legal. Porto é o Avid Man, então a coisa tá tranquila. Olha, você acredita que do último podcast eu já... A galera lembrou dessa história do Avid Man, um monte de gente já o Avid Man voltou. Avid Man. Piada, isso daí, viu? Vou colocar lá no site, lá, colaborador, Marcelo Porto, Avid Man.
Realmente a Pródigo ela deu todas as condições para a gente trabalhar, desde toparem fazer com o Avid, que para ele significou um custo a mais, porque o sistema da casa era o Premiere, quanto a colocar em quantidade de ilhas, de monitores, tudo que a gente pediu, eles nos deram, assim, realmente foi muito bom nesse sentido. Olha, e o que eu tenho a dizer como espectador, tudo bem que a gente tem aí um olhinho mais treinado, né, como editores aqui, mas ficou fantástico. Não, eu tá confesso que nível. até... Altíssimo nível. Não, eu confesso até que... E não só técnico, né, porque essas coisas a gente já discutiu aqui em vários episódios, não tem como você saber o que foi montado em Avid, em Premiere, Final Cut ou DaVinci, né? Isso, no fim das contas, é uma questão de estrutura. Mas, obviamente, quando você tem uma estrutura que flui, como o Marcelo Porto falou, né? Não é só a questão do software, o servidor, e, enfim, toda a fluidez, você percebe que eu sei porque eu já passei por isso. Trabalhei, inclusive, com o Marcelo Porto, nas estruturas do Marcelo Porto, eu sei a diferença que faz. Então, eu imagino que para chegar numa qualidade dessa, é aquela coisa, né? Quando você tem um projeto que vai tirando isso, você tem um problema de disco, a máquina dá pau, é menos tempo que você vai tendo, é tempo que vai enxugando, e vai baixando a qualidade do produto, né? Isso que eu ia colocar, você pode não saber qual é a ferramenta que foi utilizada, mas eu penso que num projeto em que tempo é uma coisa muito valiosa, uma vez que o tempo é escasso para editar, se a gente trabalhasse com outro sistema que não o Avid, e aí depois vocês dão um jeito de cobrar uma grana de publicidade do Avid, tá? Mas, cara, a gente vai encaminhar para o nosso Relações Públicas aqui, o Avid Man, ele vai entregar Departamento comercial. O resultado seguramente seria diferente, assim, porque a ferramenta ela te dá muita mais eficiência, muita mais estabilidade. Projeto com muito material bruto, muitos episódios em paralelo, muita gente trabalhando junto. Cara, eu não sei como é que um outro programa se sairia trabalhando com os prazos que a gente trabalhou. Você acha que isso é mais da interação no processo de edição, ou você acha que é no entorno, vamos dizer assim, depois para exportar, gerar os dailies, gerar OMF, export de XML? Você acha que o Avid faz a diferença na interface ali, no cortar, ou você acha que é mais o depois do cortar e que o cortar é parecido até com o antes todos? Do cortar, né? Para mim, faz toda a diferença no cortar, assim, no operacional do programa. Eu penso em Avid, assim, talvez pelo fato de eu ter começado a minha carreira no Avid. Todos os outros programas, eles são sempre uma transposição do Avid e, em geral, uma transposição deficitária, assim. A parte de integração com outros sistemas, exportar OMF, XMFs, AEFs, essa é uma parte que eu não domino, mas eu sei que ela é bem eficiente no Avid também, né? Mas para mim, a diferença principal se dá no cortar. Eu adoro cortar no Avid. Você sempre editou em Avid, desde o começo da sua carreira, ou você chegou a editar em outros softwares? Não, eu editei em tudo quanto é coisa. Eu editei... Mas você não se adaptou, para você o Avid é a melhor forma ali, você se encontra melhor. Não é que eu não me adaptei, assim, para mim, objetivamente, o Avid é melhor, assim, sei lá, tem coisas que o Avid tem desde 94, que o Premiere foi incorporar no ano passado, e as pessoas celebravam, olha só, no Premiere dá para fazer isso, a gente está fazendo isso desde 94 no Avid. Eu admito que o Avid ele pode não ser muito ágil, muito veloz, mas isso eu coloco do lado das vantagens, assim, tipo, você não precisa ser muito ágil, você precisa pensar para editar. A coisa tem um ritmo, tem um fluxo, e da maneira que eu penso, da maneira que eu edito, o Avid ele se encaixa perfeitamente nesse fluxo. E é uma ferramenta sólida, sei lá, para mim, tipo assim, se o trabalho é apertar parafusos, ele é uma chave de fenda com ponta de vanádio, e o Premiere é uma chave de fenda de plástico. Você eu acho que todos concordamos que o Premiere, ele tá, enfim, eu sei que a maioria dos nossos ouvintes, inclusive, usam o Premiere
Mas eu tenho que concordar com você e o pessoal sabe disso. Enfim, a gente não... A gente pega no pé do digamos Premiere. que é a nossa última opção, Não, e assim, mas... eu insisto, o Avid é adequado para projetos de grande formato, longa-metragens, séries, documentários, com muito material bruto, e para trabalho offline, ou seja, sem qualidade de saída, não linear. Se você está fazendo um videozinho que vai direto para o YouTube, ou vai direto para... e já trabalha com a mídia, talvez seja mais adequado o Premiere, pouco material bruto, já faz uma correção de cor, já exportou, já encapsulou, ficou pronto. Então, assim, o Avid é bom para grande formato, muito material bruto e sim, não, isso offline. sem dúvida. Eu já editei bastante em Avid também e pude experimentar disso, e é por isso que eu te falo também. O meu elogio à Avid, como um todo, é a estrutura, né? Em reality shows, principalmente, que eu tive a experiência de editar com Avid, mas eu realmente tenho uma certa dificuldade de alcance de velocidade. Eu acho que eu sou o contrário. Você pensa em Final Cut e o Fede pensa em Avid. Mas eu achei super interessante. E eu, na real, não tenho... Eu acho que todos nós aqui, né? A gente brinca e discute, mas no fim das contas, acho que todos concordamos aqui que, né, o que importa mesmo é, como o Fede falou, é a cabeça, né? É a sua edição, é a sua ideia, a sua criatividade. E, obviamente, como é uma ferramenta, né? Uns preferem uma marca ou outra, uma anatomia ou outra, mas o fato é que a gente, com todos esses softwares, tem aí o privilégio de poder fazer os mesmos tipos de produções. Alguns, né, como o Fede falou, às vezes diretamente para YouTube, conteúdo ou coisas mais rápidas, mais ágeis, mais velozes, outras coisas com mais contemplação, com mais reflexão, né? Mas a gente consegue adequar as ferramentas, né? Até para os budgets, né? Para os orçamentos que cada projeto apresenta, né? Para cada edição, para cada produto audiovisual. Mas muito interessante ouvir o seu lado, assim, gostei eu gostei do seu brio, eu vou editar, eu quero Avid, se vocês me chamaram, eu só vou render o que eu rendo no Avid e é isso. Não, mas aí, cara, com certeza, brother, se fosse para editar num outro programa, eu demoraria mais, ou na verdade não demoraria mais porque não tem mais tempo, então ficaria pior o resultado. Então, mas você sabe que esse é o ponto, é o que eu tava te falando, independente dos porquês. O fato é que, por exemplo, eu edito muito mais rápido no Final do que você, e você é muito mais rápido do Avid do que comigo. Só que se o cara me chamou pra editar, eu falo pro cara, se eu precisar editar no Avid ou no Premiere, eu vou demorar muito mais do que eu já demoro. E o lance é você convencer, né, na medida do possível, o que eu admiro aqui é que você conseguiu convencer uma produtora grande, né, com uma estrutura que isso significava um orçamento, cara, né? Se dá um carteiraço e convencer, eu convenci. Garoto. Mas é aí que você separa os homens dos meninos, né, cara? Todo respeito ao Federico Brioni aqui. Mas eu acho que é isso, né? Jogar com sinceridade também. O que eu vejo de você é que você é um cara muito intenso, né? A gente participou de algumas reuniões lá da MC, eu pude te conhecer aos poucos, meio de longe ali, até a gente começar a se conversar, você deu uma palestra. Você é um cara muito intenso, muito autêntico, com muita personalidade. E isso conta a seu favor, né? Eu acho que com certeza. Às vezes falta isso também, né? O editor reclama muito, a gente vira e mexe, cai nessa reclamação de que às vezes a gente é enxergado como o cortador de legume, o cargo operacional, mas também você não se coloca na posição de ser, né, respeitado, de falar, olha, não é porque eu quero isso e eu quero ir contra o que você acha, é porque eu tenho uma justificativa aqui do meu lado, né? Exatamente. E eu vejo muita reclamação nesses esquemas de série e tal, que a gente está tendo muito agora, muita reclamação sobre os prazos, né, que tem... o produtor faz o projeto caber no Excel, e o Excel não necessariamente reflete a realidade. Então, pela grana que eu tenho que montar um episódio em 3 semanas. Aí a pessoa topa e reclama disso. Mas uma vez que a gente topa, a gente está pegando um problema que era do produtor, porque não tem dinheiro para fazer direito, e a gente puxa para nós. Quando eu topei, eu falei, sim, eu vou fazer em 3 semanas, esse problema passa a ser meu. Então, assim, eu tenho para mim que
o que a gente tem que discutir é o resultado, é o que a gente quer que o produto final fale. O prazo é uma necessidade desse resultado, não tem a ver com... Tipo assim, eu não tenho culpa se vocês não pensaram direito antes, se gastaram o dinheiro na filmagem, agora não tem dinheiro para pagar o editor. Enfim, eu nunca puxo para mim um problema que não é meu, entendeu? Porque quando eu assumo, é para garantir. Federico, o visual da série, do Coisa Mais Linda, é muito bonito, né? Tanto na questão da arte, da direção de arte, quanto a colorização. Eu fiquei muito impressionado. Essa colorização foi feita in-house, foi feita lá na Pródigo, ou isso foi para fora? Como é que foi esse processo? Não, isso não foi feito na Pródigo. Teve uma produtora fazendo a finalização, inclusive essa parte de correção de cor, se eu não me engano foi a Quanta, né? Que fez todos os efeitos e essa parte de correção de cor. E eu sei que é um visual que foi totalmente pensado e desenvolvido desde antes de filmar. Foi filmado, iluminado e já projetado para ser feito desse jeito. Uhum. E eu achei o resultado fantástico. Extraordinário mesmo. Extraordinário, não, assim. Todos os episódios, assim, do começo ao fim de cada um. Não tem aquela coisa de, o primeiro botou de ter uma descontinuidade. Muito, muito legal. E de muito bom gosto, né? Eu achei que, assim, não tá exagerado, tá tudo muito natural, mas tem a assinatura ali da série. Você bate o olho e você fala, cara, é aquela colorização dessa série específica. Tá muito bonito mesmo. Sim, tem personalidade, né? É isso, Cara, muito. Eu que participei indiretamente, fiquei assim super orgulhoso, né, de fazer parte, de estar no processo, de ter essa coisa sendo feita aqui. Eu fico imaginando o Federico que pôs a mão na massa assim e tem um resultado final bem legal. Parabéns. Deve ser um orgulho danado ver o produto ali bonitão, né? Ô Fede, aproveitando uma pergunta, você acha que foi vou te colocar numa situação difícil. Foi uma das melhores montagens que você já fez, dos projetos mais especiais? O que você... com certeza. Que conclusão você tira disso aí? Cara, para mim o que tem de mais especial é que de tudo que eu fiz é um produto que está em 109 países, que eu pude pegar o telefone e falar para minha mãe, abre o Netflix e olha isso aí que eu fiz. Porque, assim, de resto, cara, milhares de comerciais, nunca ninguém viu da minha família. Viu, né? Os filmes também só passam aqui no Brasil, festivais. É um circuito muito restrito. Esse produto aqui, ele tem eu acho que o grande diferencial do Netflix e esses serviços de streaming, agora a Amazon também, é o acesso, né? É extraordinário. É extraordinário o acesso, a potência que eles têm de abrir mercado. É incrível, cara. E o mais legal é que tá indo pro 109 países com uma puta de uma qualidade, né? Não é aquela coisa de tipo, foi aquela coisa que eu fiz lá, não tenho muito orgulho, mas beleza, tá lá e tal. Tipo, é o melhor dos mundos, né? Foi com um puta roteiro, uma puta qualidade, baita atores, e também teu nome tá lá. Exatamente. Conseguimos produzir aqui em São Paulo um produto que não tem nada a dever ao primeiro nível internacional, assim. Melhor do que isso só em outro planeta, porque aqui é assim que se faz, cara. Uma coisa que eu já repeti lá atrás, que assim, grande parte dos filmes brasileiros tem cara de novela, e esse não tem. E outra coisa que eu achei legal, o Netflix patrocina projetos no mundo inteiro, né? Ou pelo menos nos principais centros, que não são os principais produtores, tirando aí quem já está muito acostumado, Estados Unidos, Canadá e coisa e tal, mas sei lá, a gente vê uma ou outra série italiana, uma ou outra, né, espanhola. Sim. E se você for ver, a nossa qualidade, eu achei até que nesse projeto estava um step acima de muita coisa que eu já vi por aí. Né? Então, sim. Né? Essa coisa da novela é engraçado. Eu confesso que quando eu conversei a gente conversou ali na mesa, né, Fede, você e o Porto, eu só tinha assistido metade do primeiro episódio. Uhum. E eu lembro até que eu te falei, cara, eu não tenho muito saco pra novela, cara, eu não sei, eu acho que ficou... Aí você ainda falou pra mim, não, cara, assiste que não tá novela,
E eu, enfim, até pela proposta de gravar o episódio e tal, eu assisti, né? Porque naturalmente, eu acho que é aquela coisa, naturalmente, você vê os atores lá, que são os atores que estão nas novelas, que você cresceu vendo, né? Então acho que pra nós tem essa coisa, né? E eu falo até pro ouvinte que tem esse preconceito também, que não gosta de novela, assim como eu, enfim, não se atrai por esse tipo de conteúdo, cara, assistam, porque realmente há uma evolução dos personagens, há uma evolução da história, está tudo bem amarradinho, tá muito legal. Não, e uma outra coisa que eu gostei muito é que eu adoro assistir seriados internacionais, mas assim, tem seriados que você pode assistir e não saber de que país que é, fora a língua, né? Então você assiste um que você sabe que é na Coreia porque tá em coreano, ou em francês, então é na França. E o que eu achei super legal desse é que tem característica muito brasileira, tem detalhes muito brasileiros, a cultura brasileira. Então, claro, Bossa Nova era o principal do seriado, mas aí tem a Iemanjá, aí depois tem elas pulando as 7 ondas e usando branco no Ano Novo, e cenas, né, lindíssimas do Rio, e até essas também comparações sobre o Rio de Janeiro e São Paulo, que até eu aprendi, interessante, assim como eles falam, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro. Choque cultural também, né? Dela vindo pro Rio. Exatamente. Sim. Muito legal. Mas isso é bem claro nas imagens, no comportamento, mas eu acho que é justamente o inverso. Eu acho que o cinema brasileiro, quando a gente olha misturado ali no Netflix, quem tá mais ou menos acostumado, assim como o argentino, você bate o olho e fala... Isso deve ser argentino, isso deve ser brasileiro. E esse é um negócio que eu não sinto. Isso eu bato o olho e eu falo, isso pode ser brasileiro. Mas eu não falo, não, isso é brasileiro com certeza, tem aquela carinha, entendeu? Isso eu achei muito legal. Inclusive, o meu pai, na verdade, é austríaco, né? Mas eu tenho muitos amigos... Você que é suíça, né? Eu que sou suíça. É verdade. É complicado. E aí, eu tenho muitos amigos que querem aprender português e que adoram o Brasil. Então, nossa, eu recomendei esse seriado para várias pessoas. E falando nisso, inclusive, eu não sei se eu já comentei, mas eu já recomendei esse podcast, inclusive, para quem quer aprender português. Muito obrigado. Então, para quem é montador aqui em Londres, que tá querendo aprender português, eu falei, gente, olha, eu tenho a solução. Qual que é o nome dela? Da minha amiga? É. Isso. Olha, deixa eu pensar quem foi. Teve um Edward. Olha aí, Edward, um abraço se você conseguiu chegar até aqui entendendo. E a Alex. Um grande abraço pra você. E quem? Alexandra. Alexandra, não sei falar direito, mas um beijo, um abraço de todos nós aí. Sinta-se acolhida pelo Sala, obrigado pela audiência aí. Aí, Rafa, tá vendo que alguém já te puxou a orelha sobre isso, lembra? A gente precisa estar também no mundo. Lembra aquela história do YouTube, da legenda? Você falou, não, ninguém vai ouvir podcast no YouTube. Eu falei, não, põe no YouTube Closed porque Caption. Tem o Closed Caption. E quem tiver afim de escutar fora, interessante. Consegue fazer uma relação, consegue... E mesmo, não só para os ingleses, né? Mas né, os irmãos... Não é só para inglês ver, né? vizinhos aqui, né? O pessoal não que fala espanhol. Não, o que eu queria perguntar para Verônica era o teu Netflix é inglês, né, da Inglaterra, né, com conteúdo em inglês, ou você tem o Netflix do Brasil? Não, e isso é uma coisa interessante, porque eu não sei, olha, eu posso estar enganada, mas eu lembro que alguns anos atrás tinha coisa que minhas amigas falavam, você tem que assistir, e aí não tinha no meu Netflix, se era ou, sei lá, minha irmã nos Estados Unidos, por exemplo, aí eu não tinha no Netflix em inglês. Eu não sei como que funciona hoje em dia, porque inclusive quando o Rafa me falou, assiste esse seriado, eu falei, olha, eu não sei se vai ter no meu, porque o meu é o Netflix em inglês. Isso. Mas tem. E agora... E aí, a outra pergunta, tá em inglês ou tá legendado? Não, eu posso escolher. Então eu posso assistir dublado
Mas tem a opção dele estar dublado em inglês. Tem a opção de estar dublado em inglês. Que é legal. Deve ser bem engraçado. Se eu não me engano, eu posso até colocar dublado em francês, mas isso eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi. E aí tem legenda em português, inglês, francês, acho que tem algumas outras línguas. E aliás, inclusive, agora eu posso chamar ele de marido, né? Meu marido, a gente assistiu o seriado inteiro. Grande abraço. Exatamente. Ao senhor Savério Reichenberger agora, ou não? É exatamente isso mesmo. Pegou o sobrenome ou não? Vocês misturaram? Sim. Como é que ficou? Ele pegou meu sobrenome, que na verdade, aliás, bom, falando nesse tema feminista, tá muito complicado, porque na Itália é muito complicado um homem pegar o nome da mulher. Olha só! Então ele teve que contratar um advogado pra conseguir trocar o nome dele. Então... Todo o nosso respeito ao Savério Reichenberger, então. Grande abraço aí, continue na luta, vamos mudar esse mundo. Com certeza. E aí, então, ele tava praticando o português dele, assistindo seriado comigo com legenda em português. Olha, que legal. Nossa, legal, hein? Eu tive essa curiosidade porque é bem isso que ela falou. Nem tudo o que é produzido pelo Netflix aparece em todas as TVs Netflix, por exemplo. Tem muito filtro, por exemplo, do que está no Netflix americano para o resto do mundo, mas tem muito filtro geral, né? Óbvio, na Coreia eles não tem tanto interesse assim pelo conteúdo brasileiro, mas no Japão eles têm. Então é interessante ver aonde que o Netflix achou legal disponibilizar isso. Isso também, né, tem a ver com o contrato, então para cada país provavelmente deve ter um royalty diferente ou um acordo diferente, não sei, mas é legal falar, não, isso pode ser legal em Londres, pode ser legal, né, na Itália, mas talvez não seja legal na Índia, que tem uma quantidade, né, uma produção, né, algum volume maior, ou no Oriente Médio. Eu achei bem legal estar disponível, ter outras línguas e entender também se é bem feito, né? Porque às vezes tá em outra língua. Eu já peguei algumas coisas aqui dubladas e você fala, puta, deixa eu ver com a legenda, dublado não vai dar. Ou mal mixado, ou mal dublado, ou a voz do cara é muito estranha. Quando você vê o personagem, você vê, esse cara não tem essa voz, né? É legal saber que tá, né, tem um trabalho bem feito sendo feito por aí, né? Pois é, e aí fica a pergunta, né? Até não sei se vocês sabem, mas o Federico talvez saiba, você falou dos 109 países, isso já estava em pré-contrato ou é uma coisa que você vê depois, olha, ficou pronto, meu Deus, que coisa maravilhosa, vamos mandar para 109 países? Eu não sei dizer se é sempre assim, mas nesse projeto aqui, eles desde o início queriam que fosse internacional, tava nessa... Não, é que uma coisa é você ser internacional, outra coisa são 109, é muito país, né? Vou dar um chute aqui. Talvez seja o contrato padrão. Eu já participei de outras produções e essas outras produções também estão em 109 países. Então, não sei se o contrato padrão são 109 e aí talvez tenha um diferencial para mais ou para menos, ou se vai entrando conforme eles vão tendo prazo e budget para ir fazendo as dublagens e fazendo as legendas, né? Porque não dá para sair fazendo tudo de uma vez. Seguramente eles querem poder tocar qualquer produto que eles banquem em qualquer um dos países onde eles atuam. É uma maneira de rentabilizar. Que o gasto seja mais eficiente, né? Se eles investem no Brasil e conseguem com isso gerar público na Espanha, eles vão fazer. Agora, mesmo que o contrato a priori permita que vá para outros países, daqui a pouco eles veem o troço pronto e dizem, não, isso aí deixa só, não vamos levar para todos os países, né? Acho que eles só, porque custa dinheiro, né, levar o troço para outro país, eles têm que fazer publicidade, têm que dublar, têm que promover a série, então eles só vão fazer isso se a série, né, atende os requisitos de qualidade para tanto. Não, e tem o outro lado da moeda, né, porque, por exemplo, o Brasil tem uma certa capacidade de produção. A Argentina produz, o Brasil produz, alguns países produzem, mas tem países que não produzem nada. O cinema é nada, é tudo importado. E nesses países é onde esse tipo de conteúdo entra fácil, porque você não tem nada, né? Ou você tem muito pouco
E aí fica fácil. Convenhamos que o assunto ajudou, né, cara? Rio de Janeiro, final dos anos 50, né? Bossa Aquela Nova. coisa meio virgem ainda, Bossa Nova. É um assunto que gera bastante curiosidade no público internacional, né? Mandaram bem, Com mandaram bem. certeza. Galera, vamos finalizando aqui mais esse episódio. Um ótimo papo aqui. Federico, mais uma vez, muito obrigado, cara. Fantástico, adorei te conhecer melhor nesse bate-papo da tua carreira. E, enfim, desejo aí todo o sucesso do mundo pro Coisa Mais Linda, pra você como montador, pra essa segunda temporada que você vai dirigir aí a finalização, a edição, né? Todo o meu respeito aí por você e pela sua carreira e muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado a vocês pelo convite. Para mim, como eu disse no início, uma honra estar aqui nesse bate-papo. E tomara que tenha mais oportunidades de trocar outras ideias no futuro. Vocês contem comigo, viu? Poxa, seria uma honra inacreditável. Depende de você. Você querendo, as portas estão abertas aqui. Já tô falando pelo Ferraz, mas é que eu sei que ele concorda comigo. Com certeza, um prazer. Vamos lá. Já querendo ser nosso colaborador constante aqui, portas totalmente abertas. E muito obrigado aí pelo papo. E a gente aprendeu pra caramba. E passar a mensagem pro pessoal de casa. Vejam o Coisa Mais Linda. Vale muito a pena, gente. É muito bonito, muito bem feito. E nível de produção altíssimo, assim. Vamos valorizar a produção brasileira, porque tá muito legal mesmo. Como disse o Federico, se dá pra fazer melhor, só em outro planeta. Eu gostei dessa frase, porque aqui, meu amigo, olha, realmente beirou ali a perfeição o produto. Verônica Reichenberger, muito obrigado mais uma vez pelo seu avanço na madrugada, pela sua disposição, a gente sempre te colocando em frias, né? Não, obrigada a vocês. Olha, sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando, aprendendo coisas novas. E foi um prazer te conhecer, Fede. Igualmente, Verônica. E pede uma desculpa aí pro Savero. O Savero daqui a pouco vai estar ligando aqui pra mim, pro Marcelo. Escuta, que parada é essa, né? Né? Toda madrugada. Tô quase acordando aqui, minha mulher tá gravando. Olha, Que cazzo. Eu acho que ela tá numa situação melhor do que a do Baez no último episódio, que fez o episódio do chão do banheiro. Nossa! Ela tá mais confortável, com certeza. Muito bem. Marcelo Porto, nosso Avdman, oficialmente rebatizado. E que ninguém saiba que você foi pro Summit da Apple. A gente não precisa lembrar disso, ninguém. Vou até tirar do ar aquele episódio lá antes que você se complique com o pessoal da Avd. Não, muito obrigado. Eu sou um cara eclético, né? Eu não sou um homem de uma bandeira só. Eu tô disposto aí pra todo mundo pra ajudar. Você que gosta das minhas frases, eu acho que o melhor software é aquele que você sabe usar. Pra mim é uma obrigação ter que aprender os outros pra poder, se um Federico da vida virar pra mim e falar eu quero fazer em Final, né? Eu tenho que estar lá pronto, né? Eu tenho que estar lá pronto, senão eu dancei na jogada, então... Não, isso eu sou testemunha e até agradeço aqui. Dar os parabéns primeiro também pro Marcelo Porto, né? Se tem alguém responsável por toda essa estrutura que a gente falou desde o começo aqui e durante o episódio, é o Marcelo, é a Soft Fluid, que já não faz isso de hoje, nem de ontem, né? Já faz há muito tempo e eu o conheci nessa situação há 10 anos atrás, que ele já era consolidado nisso tudo, né, lá na Dynamo, e eu presenciei quantos softwares, né, vinha gente montar em Avid, a estrutura toda era em Final antigo ainda, tinha Smoke 3D, Maya e tudo rolando na mesma estrutura, com backups e LTO e betas e tudo mais. Quer dizer, é muito legal aprender aí com o Marcelo Porto, é uma honra ter você aqui no podcast também e ter você como colaborador, trazendo todo esse conhecimento e agora, nesse caso específico do Coisa Mais Linda, explicando aí como é que foi essa estrutura de voltar aí agora. Parece que as coisas estão em looping, né? Porto saiu do Avid, foi pro Final, do Final foi pro Premiere, agora tá voltando pro Avid, né? Não sei se é assim com essa emoção toda, mas eu acho que... eu acho legal ser eclético, porque... ter essa diversidade, porque a gente é sempre quem sai ganhando, né? Sim. Ora vai ter o cara da Avid surgindo das cinzas, né? No último episódio a gente viu que os caras estão preocupados com a geração mais nova. Ora é o cara da Blackmagic querendo ser o cara mais rápido.
hora vai ser o cara do Premiere, né, se tocando que tá perdendo a vez e vai ter que fazer uma mágica qualquer lá para se manter no páreo. A gente vai sempre sair ganhando, isso a gente tem que agradecer. Era muito ruim no passado quando tinha só Avid e um ou outro ali, antes do Premiere, antes do Final, os concorrentes eram muito ruins. Então, né, a concorrência só trouxe coisa boa, né? Isso é verdade. Então, e era uma época que o hardware era muito caro. Então, né, o Fede deve saber, o primeiro Avid que ele editou não deve ter custado menos do que 50 ou 100 mil dólares. 60 mil dólares custava na época. O primeiro Avid que eu editei também custou 80 mil dólares. Se isso estivesse acontecendo até hoje, a gente ia ter uma fração de editores, né, no mundo. Você imagina editar para o YouTube num equipamento que custa 80 mil dólares? É inviável. Não, totalmente. Então, essa concorrência para a gente vai ser... sempre será muito saudável. E para mim é quase que uma obrigação tentar, né? É impossível estar sempre atualizadíssimo em tudo, mas tentar tá, né, antenado até para umas encruzilhadas dessas, falar, e aí, né? Para fazer isso, o que é melhor? E se você não sabe a resposta, você tá fora do jogo, né? Exatamente. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte, que aguentou fortemente até aqui. Esperamos que você tenha gostado do episódio, tenha gostado aí do nosso convidado, do Fede. Fede, rapidamente, onde o ouvinte e a gente te encontra nas redes aí? Quais são os seus contatos? Eu tenho um site, federicobrioni.com, e eu tô no LinkedIn também, e infelizmente saí do Facebook, não é para mim, okay. Mas ali no meu site tem informações de contato. Legal, bacana. Lembrando que o Sala de Edição também está aí com o seu site, se você quiser falar com algum colaborador, todos os colaboradores estão lá listados, tem o contato de cada um, o trabalho de cada um lá no site. Temos o e-mail. Temos o e-mail, né? contato@sala de edição. E todas as redes, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, então qualquer um desses canais a gente tá sempre monitorando, quer falar com a gente, só mandar mensagem por ali. E lembrando que se você gostou desse episódio, compartilha, por gentileza, com o seu amigo editor, com o seu assistente, com o seu coordenador. Quanto mais a gente conseguir levar para todos os editores um conteúdo desse, como o do Federico, contando aí sobre a coisa mais linda de toda a carreira dele, mais a gente enriquece a área, mais a gente cresce como editores, então, e vocês nos ajudam também a continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui pro podcast. Então a gente pede encarecidamente, se você puder compartilhar, dar um like, assinar, pedir para baixar automático o episódio, enfim, espalhar isso pelo Brasil todo aí. A gente agradece imensamente. Galera, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.